Atos capítulo 6. Meus irmãos, eu havia me planejado para pregar nessa noite em Jeremias capítulo 18. Essa era a minha intenção no primeiro momento. Porque eu iria pela manhã pregar o que eu vou pregar agora, né? No caso seria a continuidade, né? Eu tinha intenção, me planejei para pela manhã pregar mais de uma atribuição do ministro, né, pastoral, como eu expliquei pela manhã. Mas como eu vi que estava bem extenso o que eu falaria sobre a leitura pública das Escrituras, resolvi então deixar para um outro momento. E aí, para continuar a mesma toada e a gente continuar sendo instruído sobre isso também, eu pretendo novamente tocar num outro ponto, na verdade dois pontos aqui, duas atribuições que o ministro também tem. Então eu vou continuar falando sobre isso, tá? Agora sobre outras duas atribuições. E o texto de Atos capítulo 6, ele servirá, assim como Neemias capítulo 8 pela manhã serviu, como um texto base para a exposição, mas nós também passaremos por alguns textos bíblicos nessa noite, uma vez que trata-se de um sermão temático. Então veja, com a graça do Senhor, semana que vem nós ouviremos Jeremias capítulo 18. Atos capítulo 6, observe, o versículo de número 4 é o texto base, mas eu lerei aqui o versículo 3 à guisa de contexto, versículo 3 de Atos 6. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual serviço? Você sabe, o contexto aqui é acerca do servir às mesas, atender às necessidades do povo da aliança, especificamente aqui das viúvas que estavam ali precisando de assistência. Esta é a instituição oficial do diaconato. Mas veja o versículo 4. E quanto a nós quem? Os ministros, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Oração. A oração é a próxima, nesse caso, a nossa meditação dessa noite, a primeira dessa noite. É uma atribuição também do ministro da palavra e dos sacramentos. Todo pastor, ele tem a obrigação, o dever de orar por e com o seu rebanho. Ele deve ser, nesse sentido, a boca do povo a Deus. Veja como isso é tão significativo, irmãos. É algo assim que é belo, inclusive. Assim como o ministro, ele deve ser a boca de Deus ao povo, publicamente. Ele vai ler a palavra, ele vai pregar a palavra. Ele também será, publicamente, a boca do povo a Deus. Ele falará em nome do povo, diante da presença do Senhor Deus. Aqui em Atos capítulo 6, versículo 4, nós temos a palavra de Deus, ela mostrando a relação entre, é um dos textos que vai mostrar isso, a relação entre ministério da palavra e oração. Essas coisas caminham juntas. Não existe ministro da palavra que não seja também chamado por Deus para ser um homem de oração, o que envolve também a oração pública, não tenha dúvida quanto a isso. Vai ainda em Atos capítulo 20 agora, veja o capítulo 20 de Atos, um exemplo de um ministro orando aqui, em Atos capítulo 20, versículo 36, observe esse exemplo. Atos 20, versículo 36, contexto, a partir do versículo 17 até o versículo 35, nós temos a famosa despedida do apóstolo Paulo lá da igreja de Éfeso. Ele tem uma conversa ali com os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí depois de toda aquela fala que é emocionante e profunda, versículo 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Que exemplo, meus irmãos. O mesmo exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exemplo de orar juntamente com os seus
está unido em oração com os seus colegas aqui de ministério. Sim, pregação e oração, eu repito, estão unidas como partes distintas do mesmo ofício. São partes distintas do mesmo ofício, mas estão unidas. De tal maneira que nós temos até mesmo promessa da palavra de Deus quanto ao exercício público da oração por parte daqueles que servem a Deus neste ministério. Vá lá para Tiago, capítulo 5, veja isso. Tiago 5, versículos de número 14 e 15. Tiago 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja, não entenda isso como se fosse algo em que Deus estivesse preso. Você sabe muito bem disso. O Senhor Deus tem promessas para nós, inclusive promessas relacionadas ao nosso bem-estar físico. Mas Deus, há momentos em que é da vontade do Senhor, em sua providência, glorificar o seu nome, não na cura de um enfermo, mas na sua morte. Isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Mas isso não elimina o fato de que sim, a palavra de Deus tem promessas que acontecem sim, momentos em que Deus, ele usa da oração dos seus oficiais, respondendo esta oração e ali curando, atendendo à intercessão que é feita por aquele que está enfermo. Não, o texto não dá base, como alguns argumentam em nossos dias, até mesmo dentro de nossa igreja, da IPB, para o uso de unção com óleo. Não, nós rejeitamos isso. Esse não é o ensino da passagem. Na verdade, a ideia aqui presente no texto é de você também, a igreja também, por meio dos seus oficiais, ajudar, contribuir no que for possível quanto às questões medicinais, o que precisa tratar ali a doença. Mas o destaque da passagem aqui é para a oração que é feita por estes homens. Também não entenda isso de forma equivocada, achando que a oração de um pastor ela terá mais poder do que a sua oração diante de Deus. É claro que não é esse também o ensino da passagem. Mas especificamente, há um texto na palavra de Deus, aqui em Tiago capítulo 5, que mostra sim, em algum nível, uma correlação entre a oração dos oficiais da igreja, de forma mais precisa, dos presbíteros, o que envolve todo o conselho, mas especialmente os ministros da palavra, uma vez que o ministro da palavra está aliado à oração. Quando oram pelo enfermo, Deus tem promessas quanto à cura daquele que está assim doente. Então esse é um dever, irmãos. O ministro ele deve se envolver nesse tipo de trabalho também. Visitar os irmãos que estão doentes, visitá-los e orar por eles e com eles. Não apenas os doentes, é claro, mas todos os irmãos da igreja. E essa é uma das coisas que um pastor escuta com frequência, né? São pedidos de oração. Os irmãos chegam e, pastor, ore por isso, ore por aquilo outro. E você não está nem um pouco errado em pedir isso ao pastor. Na verdade, você deve fazer isso com esse entendimento, não achando que a oração do pastor é mais forte, mais poderosa que a sua, mas entendendo que faz parte do ofício do pastor, faz parte mesmo. Você já deve pedir aos seus irmãos oração, quanto mais àquele que Deus chamou para viver para esse ministério. Alguém que Deus chamou para se dedicar e dedicar horas de estudo da palavra, mas também se dedicar bastante tempo a quê? A orar, a viver para interceder pelo povo da aliança. Ministros que não gastam tempo orando, e aqui eu estou falando primeiramente com relação ao seu contexto particular em casa, eles estão sendo infiéis em seu ofício. Eles não estão honrando aquilo que Deus os ordenou fazer. O estudo da palavra, por mais que receba a prioridade,
jamais deve ser feito sem oração e jamais deve ser razão para se dizer que não tem tempo para se dedicar também à oração. Ele precisa dedicar tempo suficiente para orar ao Senhor. Você sabe muito bem que, em comparação a um ministro, assim como você não terá o mesmo tempo de dedicação para estudar a palavra de Deus, você não terá o mesmo tempo com relação à oração. Não justifica você ter uma vida que não expressa nunca uma vida de oração. Claro que você deve ter uma vida de oração, mesmo não sendo um ministro da palavra. O que eu estou querendo dizer é que, se isso é cobrado por Deus dos crentes de forma geral, ou seja, terem uma vida de oração, quanto mais Deus cobrará daqueles que Deus designou para isso. Vocês devem viver para interceder pelo meu povo. Isso te lembra alguma coisa? Pela manhã nós ouvimos que fazia parte do ofício sacerdotal ler a palavra, como também já ouvimos antes, ensinar a palavra. Mas os sacerdotes também eles eram conhecidos, porque foram designados por Deus para orarem pelo povo. Deveriam ser intercessores por excelência, ter uma vida dedicada à oração. Não apenas na execução do sacrifício, ali quando ofereciam a Deus, apontando para a pessoa e para a obra de Cristo, mas orar mesmo, orar pelo povo, viver a interceder pelo povo. Esse é outro aspecto que continua na Nova Aliança, quanto um distintivo na vida de um ministro da Nova Aliança. Além disso, esse dever também deve ser cumprido na execução pública. Vá lá ou deve ser executado publicamente. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Esse texto nós ouvimos pela manhã também, com relação à leitura e o entendimento da palavra, também serve a nós quanto à oração, e muito. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 15 e 16. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em Espírito, como dirá o indouto, o Amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. Eu falo sobre essa questão do entendimento mais para frente, mas a priori, o contexto aqui, eu quero destacar apenas isso, é a oração que é feita em público. Esse é o contexto. Lembre-se que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está tratando do uso dos dons ali num contexto de culto público. Então a oração aqui mencionada, ela é uma oração que é feita no contexto público. O ministro deve executar o seu ofício também orando publicamente pelo povo. Como isso é importante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem, uma expressão para falar da sua vida e dedicação a Deus e de como a igreja deve observá-lo, dizendo assim, que a igreja deve imitá-lo, deve ser imitador dele. A igreja deve ser imitadora do apóstolo Paulo. Você sabe muito bem que essa imitação que a igreja deveria ter do apóstolo Paulo é a medida que ele imita a Cristo. E isso é verdade também com relação aos demais ministros. Os ministros, eles servem, os oficiais da igreja como um todo, mas começando pelos ministros, eles servem como um modelo para a congregação. Vocês devem observar a vida dos oficiais, começando pelos pastores, e se pautar por elas, no sentido de que, naquilo que eles estão agindo de acordo com Cristo. Você não vai copiar os defeitos, é claro, os erros que nós temos, que são muitos. Você vai aprender a não fazer esses erros, cometer esses mesmos erros, mas naquilo que nós andamos de acordo com a palavra de Deus, deve também ser algo que influencia a sua vida. Você deve observar o comportamento. E aqui eu quero destacar um ponto, esse ponto, a oração. Você tem dificuldade de orar no seu culto doméstico? Tem, homem? Você ainda tem dificuldade de orar no seu culto doméstico? Não sabe usar bem as palavras? Bem, existem algumas maneiras de você conseguir melhorar isso. Eu posso citar ainda algumas aqui, mas deixa eu citar uma nesse momento. Ouça o seu pastor orando. Ouça atentamente como o seu pastor ora. A oração pública do ministro serve também como um modelo para que os irmãos aprendam como orar, a aperfeiçoar cada vez mais a sua oração. Observe a estrutura, observe
a maneira reverente, observe os detalhes, atente-se a isso, para que você possa, não como os discípulos de falsos mestres, que imitam até os trejeitos e as vozes dos falsos profetas, Edir Macedo e outros da vida aí. Não é nesse sentido, mas é você copiar aquilo que é bom e aquilo que deve ser copiado, deve ser imitado. O conteúdo, a maneira, é nesse sentido que eu falo. Então a oração pública do pastor, do ministro da palavra, dos sacramentos, também serve como esse modelo de influenciar a igreja a como orar ao Senhor. O nosso catecismo ele vai definir a oração. Na pergunta 178, diz assim: que é oração? Catecismo Maior de Westminster. Resposta: é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias. Interessante que, se você observar, a sequência do catecismo vai destrinchar cada uma dessas proposições aqui que são mencionadas. Vai falar sobre por que nós devemos orar somente a Deus, por que deve ser o nome de Cristo, o auxílio do Espírito Santo, enfim, confissão de pecados. Tudo isso vai ser melhor tratado também, de maneira mais detalhada, na sequência do catecismo. Depois veja isso com calma. É impressionante como nossos símbolos de fé também são ricos nisso. Há um tratado, irmãos, de oração. Você quer aprender sobre oração? Como um crente, como alguém que quer orar melhor para o Senhor e assim também ajudar a sua família em oração e os demais irmãos? Pois bem, leia o que os nossos símbolos de fé falam sobre isso. Eles vão entrar em detalhes da oração ser feita a Deus, no nome do Senhor, do Salvador, do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, a confissão de pecados, enfim, a gratidão que deve ser demonstrada ao nosso Deus. Aqui é uma síntese, é uma definição bem resumida do que é a oração. Depois de aprofundar isso, o catecismo vai tratar, de forma detalhada também, da oração do Senhor, que é a oração modelo, a oração que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos e nos legou, essa oração que é ensinada pelo Senhor, e assim o nosso catecismo eles vão tratar de cada uma daquelas petições ali, as 8 partes da oração, o seu prefácio, as suas 6 petições e a sua conclusão. Tudo isso muito bem ensinado em nossos símbolos de fé. Por que estou destacando isso daqui? Ora, porque a oração de um ministro, que é feita em público e certamente também em privado, deve refletir esse ensino aqui. Deve ser uma oração que adora ao Senhor Deus, que dá toda a glória a Deus e assim expressa os desejos ao Senhor. Deve ser sempre em nome de Cristo, sempre. Eu tenho ojeriza, essa é a palavra mesmo, quando eu escuto alguém orando e essa pessoa, ela não menciona, ela não fala em nome do Senhor Jesus Cristo. É impressionante como tem pessoas que ainda falham com relação a isso, mesmo depois de muito tempo de fé. Toda oração deve ser proferida em nome do nosso mediador, sempre, irmãos. Quanto mais um pastor errar com relação a isso, ele não pode orar em seu nome ou o nome de qualquer outro, ele ora em nome de Cristo, com o auxílio da terceira pessoa da Trindade, com o auxílio do Espírito Santo. E ele deve confessar os seus pecados, bem como da igreja publicamente, e também em privado, e reconhecer com gratidão as misericórdias divinas. Dito isso, deixe-me citar para você, e aqui eu vou trabalhar um pouco mais em essa questão, inclusive, o que William Perkins, ele é assim chamado como o pai do puritanismo, e ele escreveu uma obra chamada A Arte de Profetizar. Não entenda mal isso. O puritano ele não estava defendendo continuidade de novas revelações, não é essa a ideia, mas a ideia ali é tratar da pregação da palavra de Deus. E há uma parte do seu livro, da sua obra, que ele vai tratar de oração. Interessante isso. Por quê? Porque ele tinha esse entendimento, como os demais teólogos do seu tempo, pelo menos a maioria, de conectar, de entender o ministério da palavra com o ministério da oração. Distintas as coisas aqui, pregação e oração, mas que fazem parte do mesmo ofício.
Ele diz assim, ó, este é o segundo aspecto do profetizar. Nela, o ministro é a voz do povo em clamor a Deus. O que eu falei no início. O ministro, quando ele fala a palavra, ele lê a palavra, ele prega a palavra, como estou fazendo agora, é Deus falando ao povo. Quando ele ora, ele está ali se colocando no lugar do povo, intercedendo junto ao Senhor Deus. E aí ele diz assim, ó, com relação a isto, nós devemos notar os seguintes pontos. Primeiro, o tema da oração pública deve ser, primeiro, as deficiências e os pecados do povo, e então as graças de Deus e as bênçãos de que eles necessitam. Vamos para 1 Timóteo, o texto base aqui para essa fala, para esse ensino. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está falando para o jovem ministro, o jovem pastor Timóteo. E o contexto aqui do capítulo 2, eu ainda espero poder pregar sobre isso de forma detalhada, envolve sim oração pública também, fazer intercessão publicamente. E nessas intercessões aqui, nessas orações aqui, perceba como estão presentes tanto a questão de confissão de pecados, intercessão pelos homens aqui, bem como também você tem a questão das graças do nosso Deus, pedindo a Ele que tenha suas bênçãos sobre o seu povo. Ele cita Tertuliano, um pai da igreja, ele diz assim, ó, Tertuliano, nós devemos orar por todos os imperadores, para que eles possam obter vida longa, reinado tranquilo, família a salvo, exército valente, conselheiros confiáveis, súditos leais, um mundo pacífico e tudo aquilo que são desejáveis de um homem e de César. Tertuliano ainda diz, nós oramos pelos imperadores, por seus ministérios e poderes, pelo estado de tempo, pela quietude de seus sentimentos e pelo repouso de sua morte. Não tenha dúvida que o texto de 1 Timóteo ele tem implicações para a igreja como um todo. Você também deve orar. Mas aqui a fala de Paulo é primariamente para um ministro. Os ministros devem ser os primeiros a rogarem pelas autoridades que estão assim em evidência, exercendo o governo sobre os homens. Nós temos este dever. O diretório de culto de Westminster, ele tem uma seção dele que fala sobre a oração, e ele vai destacar isso, que os pastores deveriam orar pelo magistrado civil. Eles citam lá os reinos ali, os 3 reinos, Inglaterra, Escócia, Irlanda, eles mencionam isso como um aspecto, uma parte importante da oração pastoral, da oração que é feita publicamente pelo ministro, interceder pelas autoridades que o próprio Deus assim estabeleceu. William Perkins ainda diz, a oração do Senhor cobre estas áreas sob 6 tópicos: glória de Deus, reino de Deus e nossa obediência, a preservação da vida, o perdão dos pecados e o fortalecimento do Espírito. Aqui ele está fazendo um resumo do que a oração do Senhor ela cobre. As 3 primeiras petições, elas são petições relacionadas ao Senhor Deus, à sua vontade, ao avanço do seu reino, tudo relacionado ao Senhor Deus. E a segunda parte, as 3 últimas petições, estão relacionadas a nós e às nossas necessidades. Sim, tem um paralelo com o decálogo. Assim como os 10 mandamentos, você tem a primeira parte deles, os 4 primeiros mandamentos, a nossa relação com o nosso Deus, a segunda parte, os 6 últimos, a nossa relação com o próximo, a oração do Senhor também está dividida dessa forma. Segundo, a forma da oração deve ser como segue:
uma voz, a do ministro somente, deve conduzir a oração com a congregação unida em silêncio, porém, indicando sua concordância ao fim, dizendo amém. E aí ele vai citar Neemias capítulo 8, versículo 6. Bem como também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, que o apóstolo Paulo fala sobre o amém que é proferido após uma oração ou um cântico que é entoado. Observe como ele aqui vai especificar algo. O puritano William Perkins, e é um ensino bíblico, irmãos. A oração fiel, a oração que está de acordo com a palavra de Deus, feita em público, ela deve ser feita por um só, como aquele que representa o povo. Mas sabe o quão distantes estão aqueles em igrejas, que se dizem igrejas, que várias pessoas falam ao mesmo tempo e, para piorar, falam de maneira desconexa, sem ninguém entender? Ora, biblicamente, a oração que deve acontecer no culto solene deve ser feita por um indivíduo. E este que fala, ele está representando os demais diante de Deus. Você precisa tirar da sua cabeça que você tem isso, a seguinte ideia, né? Que alguns têm acerca de nós que somos presbiterianos. Eu vou ser bem específico quanto a isso, eu não posso deixar de ser. Que procuramos zelosamente ser fiéis aos símbolos de fé de Westminster. O pastor faz tudo no culto, eu não faço nada, não participo de nada. Isso é um engano. Quando a oração acontece, você está participando da oração, sim. Deixa eu me dar um exemplo anterior a esse, da oração, para você ter uma ideia de como você participa do culto inteiro. A pregação da palavra. Ora, mesmo em igrejas menos fiéis, que não são tão fiéis assim, tão apegadas e tão rígidas quanto ao princípio do culto, eles não vão fazer o seguinte, vai ter aqui 2, 3 pregadores no culto. Não, vai ter um pregador só. Via de regra é isso que acontece. Tem um pregador falando e todo mundo calado. Pois bem, na pregação, que um fala, na maioria dos lugares é assim, e todos escutam, você está participando. A nossa confissão de fé ensina que o ouvir atentamente a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, com reverência, com temor, com todo cuidado, atenção no coração, você está participando, você não está inerte. Agora, enquanto você ouve, você está participando da pregação, como ouvinte. Nesse sentido, você está ouvindo ativamente, ainda que não esteja falando. Pois bem, se na pregação, que seria o ápice do que podemos dizer que é um monólogo, que é só um falando, só um fazendo tudo, pode ser alguém argumentar assim, não é verdade, porque há pessoas participando, a congregação participa da pregação no ouvir, quanto mais na oração, que é a congregação sendo elevada ao trono de Deus em oração através de um. Irmãos, isso envolve, não tenha dúvida, decência e ordem no culto. Existe um padrão aqui que Deus ordena, de maneira que não haja bagunça em seu culto. E um deve se levantar, nesse caso o ministro, ou no caso um ministro, um presbítero, orar diante do Senhor Deus. E interceder pela congregação. Interceder pela congregação. A congregação vai responder ao final da oração, audivelmente, com amém. Que eu bato nessa tecla, e não vou deixar de fazer isso agora, principalmente, que eu estou falando sobre esse assunto, porque isso é bíblico, irmãos. O próprio Deus, ele requer que quando os elementos de culto eles são executados, a igreja de Cristo responda amém, que vai ser uma demonstração de concordância audível, de assentimento audível com aquilo que está sendo dito. Se vocês já estão participando de todo o elemento, quanto mais agora que irão falar, dizendo amém, amém. Ele diz ainda assim, esta foi a prática na igreja primitiva, como disse Justino, citando um outro pai da igreja, quando o presidente finaliza suas orações e ações de graça, está falando daquele que preside na congregação, aquele que dirige o povo de Deus à adoração.
todo o povo presente clama com uma aprovação favorável, dizendo amém. Então esse é o testemunho da palavra de Deus, que é suficiente para nós, e esse é o testemunho histórico da igreja. Um se levanta para orar, nesse caso, aquele que está conduzindo a igreja a cultuar o Senhor, e a igreja ora, sendo representada por este ministro. Terceiro lugar, a voz que expressa a oração corporativa necessita ser entendida. Eu não vou pedir você abrir novamente, mas tenha em mente aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15 e 16 também. Paulo ensinou isso lá, que a oração precisa ser inteligível. E aqui eu quero que você caminhe um pouco mais comigo, a gente aprofunde mais essa questão. Como assim, pastor? Não pense apenas num idioma que é proferido e você não entende. Como eu citei esse exemplo pela manhã. Alguém que fala num idioma que você não compreende, e assim o culto fica sem ser um culto racional, você não vai ter como dizer amém. Não, vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Há orações que são feitas em público, e essas orações, elas são feitas no vernáculo daquele povo, na língua vulgar daquele povo, e ainda assim não são orações completamente inteligíveis. Elas são bagunçadas, elas não têm uma estrutura lógica, elas são inclusive repetitivas. Veja como isso é sério. Como orar em público, e especialmente no culto solene, é algo que deve seguir um padrão, irmãos. Talvez você já tenha feito brincadeira, achado graça, né? Enfim, em circunstâncias onde você esteve reunido em família, ou em outros casos também, até na igreja, e ouviu um irmão orando e ele sendo repetitivo, citando o nome de Deus muitas vezes na oração, né? Parece que a cada frase ele tem que falar o nome de Deus, o nome do Senhor. Ele não parece ter muito conteúdo, não tem muito assunto. Isso é inadmissível no culto solene. Inadmissível. Ora, se isso não deveria acontecer nem na oração particular daquele indivíduo, pense comigo. Num diálogo que você tem com o seu cônjuge, com um amigo que você possui, algum outro familiar, um irmão da igreja, se você ficar sendo repetitivo, falando as mesmas coisas, as frases, se não houver um diálogo que seja mais profundo, isso não vai durar. Isso não vai trazer benefício, não vai ser enriquecedor, vai ser uma experiência ruim, negativa, e você certamente terá problemas com essa pessoa. Você vai ter que desenvolver o seu vocabulário em algum nível para poder se relacionar, não tenha dúvida quanto a isso. Nós precisamos desenvolver o nosso vocabulário para que nós possamos nos relacionar melhor. Isso é uma questão óbvia, irmãos. Ora, por que a gente não faz isso com o nosso Deus? Com o Criador dos céus e da terra, aquele que te salvou e te remiu dos pecados. Por que a nossa oração sempre ela é pobre, defeituosa, até às vezes teologicamente errada? Sabe o que é isso? Isso envolve a falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando você, principalmente, esse é o motivo principal. Porque quando você conhece bem o seu Deus, conhece os atributos, o seu ser, as suas obras, o que está aqui revelado, a sua oração, ela vai ficar encharcada desse conhecimento. E você vai manifestar isso diante do Senhor Deus. E quando começar a exaltar o Senhor, você não verá nenhum tempo passar de como você tem motivos e razões para exaltar a Deus e bendizer o seu nome. Na sua oração particular isso deve ser evidenciado. No culto doméstico também, que já torna já algo ali, mas não privado, mas outras pessoas já estarão ouvindo. Agora imagine então, um ministro, para a sua vergonha, própria vergonha, da sua igreja, que ele não tem vocabulário na sua oração. Que ele fica o tempo todo ali, falando as mesmas coisas, sem sair do lugar. É triste, irmãos. Isso é triste. Ele precisa desenvolver essa habilidade. E aqui, para os irmãos avaliarem, não apenas este que vos fala, mas também qualquer outro que passar aqui para ser um candidato
numa futura eleição, inclusive nessa. Você pode não ter como aferir com precisão se o pastor tem uma vida de oração, porque você não vai estar com ele todos os dias. Você pode ter uma ideia, conversando com a esposa dele, perguntando a ela diretamente. Você pode ter uma ideia ali, conversando um pouco com ele, mas você vai ter uma ideia, uma boa ideia pelo menos, uma ideia considerável de como ele ora em público. De como ele ora em público. Para que você possa... Peraí, eu tenho que fazer um julgamento com relação a isso. E aqui eu vou usar os meios que Deus me deu. E dessa maneira você vai chegar a alguma conclusão. Não estou dizendo que não pode haver engano, não pode haver... Claro que pode. Estou dizendo dentro do que é possível você avaliar, você usa os meios que Deus lhe deu. Mateus capítulo 6, versículo 7. Para você ver isso biblicamente, que eu estou enfatizando aqui nesse ponto, que é o entendimento, a não repetição, as vãs repetições serem rejeitadas. Mateus 6, texto bem conhecido, que é o texto que antecede aqui, o versículo 7 antecede a oração do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. William Perkins diz assim: a oração não deve ser conduzida de maneira trincada e abrupta, mas com um fluxo firme de petições, de modo que repetições vazias sejam evitadas. Eu friso isso, repetições vazias, porque até num sermão, numa fala de um pastor, haverá repetições, elas são necessárias, são didáticas, elas também podem estar presentes na oração. O ponto é, repetições vazias. O indivíduo roda e não sai do lugar. Deve existir um fluxo, uma continuidade, deve existir uma ideia de você estar andando, você está em movimento, e não algo que você gira em torno do mesmo lugar e não sai dali. Quarto, há 3 elementos na oração, ele destaca aqui. Primeiro, pensamento cuidadoso sobre o conteúdo apropriado para a oração. Isso é importantíssimo. Os puritanos não foram totalmente contra a ideia de escrever as suas orações para serem assim proferidas em público. O que eles se opuseram foi a prática anglicana de ter aquelas orações engessadas, e muitas vezes até erradas ali, como se fosse realmente fazendo nesse estilo de uma repetição vazia. Mas o simples fato de escrever a oração antecipadamente, não há algo de errado quanto a isso em si. Até porque também há espaço para você escrever e ao mesmo tempo também o aspecto extemporâneo está presente. Um exemplo disso com relação ao sermão. Como eu já falei para alguns irmãos aqui, tudo que eu pretendo falar no sermão eu escrevo, mas nem tudo que eu falo está escrito. Por quê? Porque há momentos em que eu vou falar alguma coisa, vou dar alguma aplicação ou alguma ilustração que vem na hora, enfim, alguma elucidação que vem, enfim, que não está escrito. Então há espaço, mesmo para quando se escreve, para esse elemento extemporâneo. Então repito isso, a escrita da oração antecipadamente não é algo que é condenado pela palavra de Deus de forma nenhuma. Mas mesmo que o ministro não escreva a sua oração, que ele vai fazer em público, ele deve, no mínimo, se preparar sobre o que ele vai falar em público diante de Deus, em nome de Cristo, orando em nome de Cristo, pela congregação, intercedendo pela congregação. Ele já tem que ter pelo menos um esqueleto, algum esboço à sua cabeça do que ele pretende assim falar diante do Senhor Deus. E observe, pensamento cuidadoso sobre o conteúdo apropriado para a oração. Meus irmãos, se já é perigoso, já é uma coisa pecaminosa, inclusive, apresentar a oração em particular para Deus, que não esteja de acordo com a sua vontade revelada, quanto mais o é apresentar uma oração diante de uma congregação. Eu acabei de falar para vocês que vocês devem ser influenciados pela oração pastoral, pelo modelo de orar do pastor. Se eu falar uma heresia, alguma bobagem aqui, algum falso ensino, que não reflete o que a palavra de Deus ensina, certamente isso vai trazer prejuízos para a congregação. Por isso, deve se preparar quanto ao conteúdo e pensar muito bem nas palavras que serão usadas durante a oração.
Segundo, pôr os elementos em uma ordem apropriada. Normalmente, as orações que eu faço seguem essa estrutura: adoração, confissão de pecados, ação de graças e petições. É assim no meu particular, é assim no meu culto doméstico com a minha família, é assim em público. É a estrutura litúrgica da sua igreja. Uma ordem apropriada. Terceiro, expressar a oração para que ela seja feita de uma maneira que edifique a congregação. Com tudo isso presente que eu acabei de citar, e visando isso, a congregação deve ser edificada, fortalecida, quando ela tem, por exemplo, seus pecados confessados a Deus e a certeza do perdão que nós temos por meio de Cristo. É um exemplo da congregação ser edificada através das orações do ministro. Um outro exemplo, nas próprias orações públicas, as promessas da palavra de Deus serem mencionadas. Senhor, tu diz assim na tua palavra, tu promete isso com relação ao teu povo, isso ser destacado, e assim o povo também ser edificado. Percebe? Não tenha dúvida que orar em público não é uma tarefa fácil. Não é. E não pode ser feito de qualquer maneira. Quero citar um outro autor agora. Um outro autor que também escreveu sobre isso e trouxe lições valiosas. John Owen, um outro puritano, chamado Príncipe dos Puritanos. Meus irmãos, ele entendeu as exigências e privilégios do ministério. E em um valioso sermão pregado num culto de ordenação, na sexta-feira de 8 de setembro de 1682, ele expôs em termos desafiadores e práticos o que realmente é a tarefa do pastor. Em sua mente estava a necessidade urgente de ministros orarem. E aí, sobre isso, ele listou aqui alguns motivos da oração, ou dessa oração que o ministro deve fazer. Primeiro, a oração é a prova de que estamos cumprindo nossos deveres ministeriais plenamente. Owen estava convencido de que a oração é inflexível, de que a oração é a medida de um homem que está cumprindo de forma verdadeira o seu ministério. Ele disse assim, deixe-o pregar o quanto quiser, visitar o máximo que puder, conversar o quanto conseguir, mas sem oração não há evidência de que ele esteja de fato cumprindo o seu ministério. Por que ele falou isso de forma tão categórica? Porque, irmãos, a oração, dentre tantas coisas, é uma demonstração de que nós dependemos de Deus. Isso é para você, é verdade para você com relação à sua vida, e é verdade com relação à minha vida. Se eu estiver pregando, catequizando, evangelizando, se eu estiver envolvido no governo da igreja e fazendo outros trabalhos também, e nunca fazer essas coisas com oração, regado substancialmente com oração, eu estou demonstrando com a minha atitude, ainda que eu não profira as palavras, eu estou demonstrando a atitude que eu faço na força do meu braço, do meu conhecimento, da minha capacidade, que é absolutamente nenhuma a parte de Cristo. Oração. Segundo, este é o caminho pelo qual abençoamos nossas congregações. A habilidade do ministro de abençoar o seu povo não é autoritária, não é algo que ele administra, mas desejável e declarativa. A única maneira pela qual podemos ver a bênção verdadeira recair sobre o povo de Deus é pedir-lhe que o conceda. Este é um ótimo motivo para orar. Isto é, orar ao Senhor Deus, junto ao Senhor, orando pelo seu povo, para que Deus abençoe o seu povo. Viver a clamar por isso. Terceiro, nenhum ministro no mundo pode manter o seu amor pela igreja se ele não ora por eles. Escute isso com atenção. O ministério pastoral significa que o pregador está em contato com as melhores e piores condutas e atitudes cristãs. Ele encontrará muitos motivos para o desencorajamento, à medida que pastoreia as almas dos que estão sob seus cuidados, e nada capaz de manter o seu coração com amor inflamado em relação a eles, se não estiver orando por eles ou por elas, pelas pessoas, continuamente.
Como isso é precioso. Uma das maneiras do pastor cultivar o amor no coração pelas ovelhas é orar por elas continuamente. Porque há momentos, irmãos, e não tenha dúvida que isso acontece, há momentos em que o pastor, ele tem problemas com algumas pessoas, isso acontece, seja porque o pastor cometeu erros, falou que não deveria, ou teve uma postura que não foi muito sábia, ou o contrário acontecer também, e a gente tem desentendimentos, e uma maneira de minar isso, de você conseguir vencer, ultrapassar isso, é orando pelas ovelhas, assim como você também, eu exorto você também a fazer isso, orando, continuando orando pelo seu pastor, porque isso vai ajudar a cultivar o amor no nosso coração, amor mútuo uns pelos outros, colocando diante de Deus essa vida. Senhor, tem misericórdia dele, ou no caso do pastor, Senhor, abençoa o teu povo, compadece do teu povo, ajuda o teu povo, Senhor. Isso vai alimentando cada vez mais em nossos corações o amor uns pelos outros. Quarto e último, Deus nos ensinará, o último que eu digo com relação à fala do Owen, Deus nos ensinará o que devemos pregar ao nosso povo através da oração. Orando pelos crentes, o pregador está constantemente trazendo à sua mente quais são as necessidades mais profundas da congregação. E isto, por sua vez, afeta o seu pensamento sobre o que ele pregará. Quanto mais oramos para o nosso povo, melhor nos será instruído o que pregar a eles. Que palavra maravilhosa, porque esboça o que nós começamos aqui ouvindo nessa noite. Atos capítulo 6, versículo 4. A conexão existente entre o ministério da palavra e a oração. Irmãos, até mesmo que vai ser pregado, a escolha de um livro, como vocês têm ouvido aqui, falando pelo menos desde o meu tempo para cá, Esther, Efésios, Jeremias agora, deve ser feito em oração, pedindo ao Senhor. Não, Deus não vai dar uma revelação, um sonho, uma visão, dizer, prega isso, meu servo. Não é essa a ideia. Mas Deus vai conduzir pela sua providência. Ele vai conduzir pela sua providência o ministro, se ele estiver em oração constante, a pregar o que ele quer falar ao povo. O que ele quer falar ao povo. Não deve ficar sujeito à escolha pessoal do pastor. Eu quero falar sobre isso. Não. Ele deve ter sabedoria, claro. Ele deve discernir as coisas, tudo bem, isso é verdade. Mas ele deve colocar antes de tudo em oração e dizer, Senhor, me guia e me ajuda a pregar o que o Senhor Deus quer falar com o seu povo. Porque eu não sei. Eu não sondo os corações e as mentes, só o Senhor Deus sabe. Claro que existe um sentido em que eu devo ter a percepção, o discernimento, como eu falei, para avaliar sim a congregação, a igreja, para ter uma ideia, mas também isso é guiado por Deus, em oração. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, se eu tivesse anotado isso, certamente eu não teria mais espaço, pelo menos se fosse um lugar, computador tem, né, mas se fosse algum caderno eu teria precisado de outro. Quantas vezes eu já escutei de pessoas falarem, somente para a glória de Deus eu digo isso, somente por causa da ação do Espírito Santo, quantas vezes as pessoas falarem, eu precisava ouvir isso, Deus falou comigo nesse ponto, houve uma necessidade minha que foi atendida pela palavra em relação a isso, eu encontrei consolo nessa pregação, eu fui exortada, quantas vezes? Sabe por quê? Porque Deus conduziu a pregação, a começar pela oração que foi feita para que Ele abençoasse a pregação, foi o trabalho do Senhor do começo ao fim, então é loucura um homem tentar pregar dependendo de si mesmo. Que bênção é poder ouvir isso, meus irmãos, ao passo que eu prego isso para vocês e escuto isso também para o meu próprio coração. Há muitos motivos para desencorajamento ao longo do ministério, tristezas, abatimentos, mas saber que Deus Ele mesmo guia, conduz a sua igreja e responde à oração dos seus servos por meio de Cristo, mesmo em batalhas mais difíceis que a gente possa enfrentar, traz sim consolo para nós e alegria do nosso coração, sabendo que a pregação fiel, acompanhada da oração, do ministério da oração pastoral, resultam na bênção de Deus. Eu disse que teria 2 pontos essa noite. A oração seria uma atribuição e tem um outro. E você pode pensar, eita reverendo, então a gente vai chegar hoje até 8h30. Não iremos, não se preocupe.
Por quê? Porque o meu próximo ponto, que é esse agora, ele será bem mais curto mesmo. Há uma segunda atribuição que eu quero destacar nessa noite, que cabe ao ministro da palavra fazer publicamente, que é a bênção solene. Vá para Números capítulo 6. Números capítulo 6. E hoje eu espero que de uma vez por todas você compreenda o nosso entendimento da palavra de Deus acerca da bênção araônica e da bênção apostólica, se você ainda tem dificuldade com isso. Números capítulo 6. Versículo 22 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Agora vá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Veja como é que o apóstolo João começa aqui. Apocalipse 1, versículos 4 e 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que é isso daqui? Você lembra de Isaías capítulo 66, versículo 21, que nós vimos pela manhã? Como o profeta Isaías, ele se refere a ministros da nova aliança com os termos sacerdotes e levitas, que na era do evangelho, na nova aliança, os ministros da nova aliança, eles teriam sim esse aspecto de continuidade com os da antiga aliança. Pois bem, lá na antiga aliança, Deus ordenou que a bênção dele fosse ministrada através dos seus sacerdotes. Nós temos isso de forma muito clara em Números capítulo 6, a chamada bênção araônica. Esse mesmo princípio permanece na nova aliança. Os ministros são chamados por Deus para publicamente dispensar a sua bênção para o povo. Quer ver isso num outro exemplo? Deuteronômio capítulo 10. Volte agora para o antigo de novo e depois vai ver isso do novo de novo. Do novo novamente. Deuteronômio capítulo 10. Você vê isso nos dois testamentos, como esse princípio é muito claro. Deuteronômio 10, versículo 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e, veja, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Isso aqui é uma menção à bênção araônica de Números capítulo 6. Eles é que foram designados para ministrar esta bênção da parte do Senhor Deus. Segundo aos Coríntios agora, e aqui você tem, segundo aos Coríntios capítulo 13, o texto que seria, por assim dizer, correferente da bênção araônica. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 13, o último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No início de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai começar a sua carta ministrando bênção para o povo. Por que isso acontece, irmãos? Por que isso acontece? O que os apóstolos, Paulo aqui, João em Apocalipse, o que eles estão fazendo isso? Eles estão seguindo o modelo da antiga aliança. Lembre-se que essas cartas seriam lidas publicamente. Seriam lidas publicamente pelo ministro daquela igreja quando recebesse a carta.
e a bênção seria anunciada publicamente para a congregação. É algo que Deus assim ordenou, e Ele mesmo expressa a sua vontade de abençoar o seu povo nesses termos. Não entenda isso como se fosse algo, eu vou usar essa expressão, tá? Uma mágica, porque as palavras são proferidas e não é essa a ideia. Mas é Deus, através da sua palavra, o ministro está sendo usado por Deus para profeticamente declarar isso. Profeticamente, pastor? Profeticamente, porque esta é a profecia, a palavra de Deus. Então, seja quando ele declara o que o Antigo diz ou o Novo Testamento diz, ele está declarando a profecia que então, profeticamente, é declarado de forma pública à igreja a bênção do Senhor sobre o seu povo. Deus está, assim, demonstrando sua graça, o seu favor, a sua fidelidade pactual. Eu estou convosco. Eu irei à frente de vós. Eu abençoo esse final do culto, eu estarei com vocês também no dia a dia de vocês. Deus está evidenciando tudo isso, as suas bênçãos, nessa declaração da bênção solene. Irmãos, não tem como ser diferente, porque veja, como é que é o culto? Há uma santa convocação, porque o culto ele é solene. Então tem que existir uma fala inicial que expresse essa solenidade. É por isso que o culto não pode começar de outra forma que não seja a palavra de Deus. É a palavra de Deus que inicia o culto, é Deus falando: venham me servir, venham me adorar, estejam em minha presença agora, solenemente. E o culto não poderia concluir de outra maneira, também expressando o caráter de solenidade. O mesmo Deus que chama o seu povo para adorá-lo solenemente e o abençoa, ele está ao final do culto dispensando as suas bênçãos, concluindo com uma bênção solene. Percebe como tudo é muito bem encaixado, bem redondinho mesmo, muito bem amarrado? Foi assim que Deus ordenou. Aí eu fico impressionado como tem ainda homens que caem no falso ensino de pastores que negam isso. Isso é um absurdo, irmãos. Eu já li há algum tempo atrás uma declaração aí numa rede social de um pastor bastante conhecido, batista, fazendo zombaria com a bênção apostólica, dizendo que, eu não lembro qual foi a expressão que ele usou, então eu não vou tentar utilizar para não ser desonesto, mas ele fez zombaria, como se fosse uma coisa que não faz sentido, como se não fosse algo que apenas um ministro deveria dispensar. A bênção solene, essa bênção apostólica é apenas é como se fosse uma oração apenas, e qualquer um pudesse assim proferi-la publicamente. É claro que isso é compreensível de um batista. Por quê? Porque a sua ideia de continuidade da antiga para a nova aliança é quase que nula. Praticamente nada continua da antiga para a nova aliança. Mas isso é inadmissível para alguém que compreende a teologia do pacto e entende sim que existem distinções no ofício pastoral, e dentre elas está presente, pelo exemplo, dos sacerdotes da antiga aliança, dos apóstolos, dos ministros da nova aliança, dentre elas está presente a autorização da parte de Deus e a própria ordenança de Deus para que ministre a bênção do Senhor sobre o seu povo. Nós falamos em nome de Deus, não temos nenhuma autorização de falarmos algo que Deus não disse. Se um ministro tentar fazer isso, ele está indo contra a palavra de Deus, contra o seu ofício. Mas proferir publicamente a bênção solene, seja araônica ou então a bênção apostólica, é expressar exatamente o que Deus revelou. É andar em conformidade com a sua vontade, dizer, clamar ao Senhor pela bênção dele sobre o seu povo. Repito, o culto não poderia terminar de outra forma que não fosse Deus abençoando o seu povo. O seu povo que se reúne em sua presença, ele está no último momento. Novamente, Deus de novo falando. Deus tem a primeira palavra, Deus tem a última palavra. Ele falando novamente para você: eu
te abençoo. Posso concluir aqui, mas eu queria fazer uma citação e assim encerrar. Preciso fazê-la porque creio que ela trará enriquecimento para os irmãos quanto à questão da oração ainda, mas que também encaixa bem com o que eu falei sobre a bênção solene. Eu quero ler para os irmãos um modelo de oração aqui, um modelo de oração que você pode encontrar naquele famoso Vale da Visão. A oração de um ministro, uma oração puritana. Ele diz assim, ouça com atenção. Ó meu Senhor, que meu ministério não tenha somente a aprovação dos homens, ou meramente conquiste a estima e as afeições das pessoas, mas opera a obra da graça em seus corações, chama os teus eleitos, sela e edifica os regenerados, e envia bênçãos espirituais sobre suas almas. Salva-me de presumir que sou muito e de buscar fazer minha vontade. Rega os corações daqueles que ouvem a tua palavra, que aquilo que é semeado em fraqueza possa germinar em poder. Faz com que, enquanto aqui, tanto eu quanto aqueles que me ouvem, vejamos a ti na luz especial da fé, e depois daqui, na chama da glória infinita. Torna cada sermão meu um meio de graça para mim mesmo, e ajuda-me a experimentar o poder de teu amor agonizante, pois teu sangue é bálsamo, tua presença é felicidade, teu sorriso é o céu, tua cruz é o lugar onde verdade e misericórdia se encontram. Considera as dúvidas e desencorajamentos de meu ministério, e livra-me de considerar-me importante. Suplico perdão pelos meus muitos pecados, omissões e oscilações, falta de firmeza, como homem, como ministro. Envia tuas bênçãos sobre meu trabalho fraco e indigno, e sobre a mensagem da salvação entregue. Esteja com o teu povo, e que tua presença possa ter a porção deles, ser a porção deles e a minha. Na pregação, que minhas palavras não sejam meramente elegantes e educadas, meu raciocínio polido e refinado, meu desempenho não seja débil e sem tato, mas que eu possa exaltar a ti e humilhar os pecadores. Ó Senhor de poder e graça, todos os corações estão em tuas mãos, os acontecimentos a teu dispor. Imprime o selo da tua poderosa, toda poderosa vontade sobre meu ministério. Amém. Essa oração é um exemplo, meus irmãos, de como o ministro deve depender, e todos nós devemos depender do nosso Deus. Acabei não falando isso, mas deixa eu falar bem brevemente. Um outro aspecto que fica muito claro da bênção apostólica em conexão com a bênção araônica e que há continuidade na nova aliança é o seu caráter trinitariano. Na bênção araônica, o nome de Yahvé, o nome do Deus do pacto, é repetido 3 vezes. Senhor, Senhor, Senhor. Na bênção apostólica, o Pai, o Filho e o Santo Espírito são mencionados, mostrando a correlação entre as duas bênçãos e assim a sua continuidade. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Te louvamos, Senhor, por tua palavra, e a ti somos gratos pelo que ouvimos, e a ti rogamos, ó Deus, que o Senhor, de forma misericordiosa e compassiva, atue em nossas vidas, nossas famílias, em nossa igreja. Abençoa o teu povo, ó Deus, a aprender a orar ainda mais profundamente, ainda mais fielmente ao Senhor, bem como também a mim, ó Deus, que preciso continuar aprendendo e crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Te peço, Deus, também, que o teu povo, quando assim ouvir as orações públicas, possa estar no mesmo espírito, ouvindo atentamente, aprendendo ainda mais a orar, e assim, ó Deus, asseverando com toda a certeza de fé no que a tua palavra diz, crendo no Senhor. Bem como também, quando ouvir a bênção do Senhor ser dispensada, como agora ouviremos, daqui a pouco ouviremos, também creiam no que o Senhor Deus diz, que o Senhor Deus abençoe o seu povo. Assim nós rogamos a ti, em nome do Salvador, do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.